Vamos orar? Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti o nosso louvor, nossa adoração, expressamos a Ti o nosso amor, e agora desejamos muito que o Senhor venha expressar o Teu amor para conosco. Ministra mesmo no nosso coração a Tua palavra. Precisamos tanto que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, nos conduza a toda a verdade. Espírito Santo, Tua palavra é vida. Está escrito que a palavra é vida. E a palavra também é eficaz. Nós oramos exatamente por isso, Senhor. Para que essa palavra viva atue de maneira viva nessa manhã. E ela seja eficaz naquilo que ela será enviada. Ela produza frutos, não volte vazia. Porque Tua palavra não volta vazia. Tua palavra não volta da mesma maneira que foi, mas ela produz, ela realiza, ela executa. E é isso que nós queremos nessa manhã, Senhor. Porque precisamos, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos nesta obra. Isso não é uma obra natural, é uma obra Tua, Espírito Santo. Que o Teu natural, que a obra que é da Tua natureza, se manifeste. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos, para a gente começar. Esses 2 textos, eles têm uma característica em comum. Eles são 2 versículos bíblicos que iniciam da mesma maneira. Da mesma maneira. E esses textos, eles concluem de maneiras diferentes. Mas é exatamente por eles iniciarem da mesma forma que está a chave da palavra, que está a mensagem que queremos compartilhar aos irmãos. O primeiro texto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O outro texto é 1 de João, é o mesmo autor, mas é um outro texto, 1 de João, capítulo 4, versículo 12. Primeira de João 4, 12, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vocês observaram aí a semelhança? Não sei nem como é que é a sua versão da Bíblia aí, mas vocês observaram? Acredito que o início dos versículos dos 2 versículos é um início igual, não é? Então, o primeiro está dizendo assim: ninguém jamais viu a Deus. E o segundo está dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Os 2 textos estão iniciando da mesma forma e eles estão declarando algo que realmente é intrigante, que é o fato de que o nosso Deus é um Deus
invisível. Ninguém jamais o viu. E eu diria a você que Deus, para ser Deus e ser o Deus que Ele é, Ele tem que ser invisível. Não é que Deus tenha que ter... Se Deus tivesse uma forma visível, para mim, Ele não era Deus. Porque tudo aquilo que tem forma é limitado. Tudo aquilo que tem uma forma está dentro do tempo. Não pode estar fora do tempo. Por isso, eu gostaria muito que nós nos alegrássemos em Deus ser invisível. E não tomássemos isso como um problema. Do tipo, Senhor, eu não te vejo. Será que o Senhor existe? Ele justamente existe porque você não o vê. Quem é limitado, quem é pobre, quem sofre na passagem do tempo, somos nós, que somos visíveis. Ocorre que esse Deus que ninguém jamais viu e que na verdade Moisés um dia desejou ver, se você ler Êxodo 33, você vai ver que Moisés teve esse desejo, ele queria ver a glória de Deus. E Deus falou que ele jamais poderia ver e continuar vivo. Porque nenhum ser humano suportaria ver sua glória. Na verdade, não é desejo só de Moisés, é desejo de, eu creio, todos nós. E acontece que esse nosso Deus invisível, Ele quer se manifestar. E quando a gente fala manifestar, a gente fala sobre, será uma expressão que as pessoas possam saber sobre Ele. Ele é invisível, mas Ele é um Deus que deseja ser achado. Ele deseja que nós o busquemos, logo Ele deseja ser achado. E Ele quer se revelar. A Bíblia, na verdade, trata-se de uma revelação de Deus. É um modo como Deus se revela. Deus, Ele sempre quis se manifestar. E os dois textos estão falando exatamente a mesma coisa no seu início. Estão dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Mas o que é tremendo é que, no decorrer dos dois versículos, está mostrando aqui de que maneira Deus está querendo se manifestar. De que maneira Ele será percebido. De que maneira Ele será visto. Visto não exatamente a sua glória, não exatamente o seu formato, mas como é que esse Deus invisível será expressado, será percebido, sentido. Saberemos que Ele está ali, saberemos que é Ele quem está ali e não outro, e saberemos que é ali que Ele está. Porque Deus ser invisível e Ele ser fora do tempo, e Ele ter o poder, ser todo poderoso para manifestar em todos os lugares, não significa que Ele não é um Deus que se localiza na sua manifestação. Senão nós ficaremos confusos sobre a identidade desse Deus. Onde é que Ele está? Se Ele pode estar em todo lugar, onde é que Ele está então? Não. Nosso Deus é um Deus que, se Ele quer ser achado, Ele não pode dizer que está em todo lugar se Ele quer ser achado. Senão seria uma brincadeira conosco.
E uma brincadeira um pouco de mau gosto. Porque está aqui, não, agora está aqui, não, agora está ali, não, agora está cá. Ele é invisível, mas ele quer se manifestar e ele quer ser achado. Então, a sua manifestação é localizada. Localizada em quer dizer, será identificada de que ali é o Deus verdadeiro que se manifestou. Está identificado. E é exatamente sobre isso que os 2 versículos continuam falando. O primeiro diz, ninguém jamais viu a Deus. E aí diz assim, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Está falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é Deus dado a conhecer. Ele é esse Deus invisível, esse Deus que ninguém jamais viu, conhecido. É interessante essa palavra conhecer, dado a conhecer, porque é a palavra, de onde vem a palavra exegese. Exegese é uma palavra grega que se refere a um estudo que você está fazendo de determinado texto, seja um texto da Bíblia, ou seja um texto de qualquer lugar, em que você está querendo tirar, presta atenção como é que isso é bonito. A exegese é você procurando extrair, tirar de dentro da palavra, de dentro da frase, o seu significado real. Significa que você está fazendo uma exegese do texto. O que o versículo então está dizendo? Que Jesus Cristo, ele nos dá a conhecer quem é Deus. Logo, Jesus Cristo está fazendo uma exegese de Deus, nos dando a conhecer o significado real de Deus, desse Deus que ninguém jamais viu. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O que foi o seu ministério? Sua vida e sua obra não foi outra coisa senão uma manifestação da natureza de Deus Pai. Por intermédio do Filho é conhecido o Pai. Observe o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Os versículos 1 e 2 de Hebreus estão dizendo que Deus falou de várias maneiras. Antigamente, Deus falava pelos profetas, mas agora, nos últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho. E aí no versículo 3, está falando a respeito do Senhor Jesus. Está dizendo assim, sendo Ele é o Senhor Jesus. Observa, sendo Ele o resplendor da sua glória. Esse sua é em relação a Deus. Está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do seu ser. Até aqui. Expressa imagem, a palavra imagem aqui está querendo dizer, é a palavra caráter na língua grega. E caráter quer dizer marca. É uma marca que se deixa em... Essa palavra antigamente era usada para marca que se deixava na madeira, no gesso. O
que o texto está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a exata marca do ser de Deus. Ou seja, Ele é a identificação exata de quem Deus é. Colossenses capítulo 1, volte aí, Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai falar isso da seguinte maneira. Colossenses 1,15 vai dizer: o qual é imagem do Deus invisível. Referindo-se ao Senhor Jesus, está dizendo que Ele, o Senhor Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem é aquilo que é visível, é aquilo que é aparente, aquilo que tem aparência. O Senhor Jesus Cristo é a forma aparente do Deus invisível. Queridos, quando o discípulo Filipe queria ver o Pai, ele tinha a maior interesse, curiosidade, desejo de conhecer o Pai, de ver o Pai. No capítulo 14 do Evangelho de João, veja aí, no versículo 8, João 14, 8. Filipe expressa o seu desejo. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Não é maravilhoso isso? O Senhor Jesus Cristo, Ele não veio falar dele mesmo, não veio expressar-se a si mesmo, não veio apresentar-se a si mesmo, não veio fazer uma autorrevelação. Não uma autorrevelação com U, auto com U, mas ele veio fazer uma autorrevelação com L, uma autorrevelação. Vocês estão compreendendo? Ele não veio revelar a si mesmo, mas ele veio como enviado. Ele veio para revelar o Pai. Por isso, ele chegava a dizer o seguinte, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Ele chegava a dizer o seguinte: o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque segundo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Senhor Jesus estava muito claro disso, de que Ele estava ali para ser uma exegese de Deus, ou seja, para dar a conhecer quem era Deus. Então, a sua vida, a sua obra, e quando ele fala obra aqui é o seu ensino, os seus milagres, as suas curas. Ele deixava muito claro que tudo isso era segundo a direção de Deus, o poder de Deus, era Deus quem estava realizando através dele. E ele chega até a dizer que não somente Deus lhe havia dado autoridade sobre o que fazer,
mas até como fazer, o que ensinar e até como ensinar. Porque ele estava ali sendo uma manifestação única, exclusiva de quem é Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas quem se relacionou com Jesus teve um contato com Deus. Vocês estão compreendendo? Ninguém jamais viu a Deus, mas quem tocou no Senhor Jesus, quem recebeu dele a sua palavra, estava recebendo a palavra do próprio Deus. Quem recebeu dele uma cura, estava recebendo uma cura do próprio Deus. Porque Jesus não era outra coisa senão uma revelação de Deus. Amém? Pois bem, não há nenhum outro texto na Bíblia que vai mostrar uma outra maneira em que Deus será conhecido, uma outra forma em que Deus será visto, uma outra forma em que Deus será percebido, fora do texto que lemos de 1 de João 1, João 1, 18, não há outro texto senão o texto de 1 de João 4, 12. Ou seja, depois da manifestação do Senhor Jesus Cristo, presta atenção nisso aqui. Depois da manifestação do Senhor Jesus Cristo, da sua aparição, como sendo a imagem do Deus invisível, somente agora, através do relacionamento dos irmãos da igreja, é que o Deus que ninguém jamais viu será percebido. Quem foi contemporâneo de Jesus teve esse privilégio de saber quem era Deus se relacionando com Jesus. Mas em nossos dias, como será que esse Deus que ninguém jamais viu será revelado, será visto, será percebido? 1 de João 4, 12 responde. Ele vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. E aí ele continua: se amarmos uns aos outros. Vocês estão percebendo? O que falamos a respeito do Senhor Jesus Cristo, agora queremos falar a respeito da igreja, da comunidade, do grupo. E quando eu falo igreja, comunidade, grupo, amados, precisamos estar muito claros aqui que não estamos determinando o formato desse grupo, igreja, comunidade. Podem ser 3 irmãos, podem ser 10 irmãos, podem ser 50 irmãos. Se nós pensarmos aqui agora, nesse grupo que está aqui nessa manhã, pode ser esse grupo. Se nós pensarmos agora aqui, vamos imaginar, nesse bairro aqui, vamos pensar aqui. Quantos irmãos em Cristo, que fazem parte do mesmo corpo de Cristo, se reúnem próximos de nós? Eu nem sei. Eu sei alguns. Eu sei uma comunidade ali em cima, na Jabaquara. Eu sei de um grupo aqui mesmo, nessa José Maria Whittaker, se eu não me engano. Ou não tem mais? Alguma coisa próxima aqui no Planalto Paulista, mas enfim. Se vamos pensar aqui, a relação entre nós vale, o texto se refere a isso. Se vamos pensar na relação entre nós, essa comunidade aqui, com outra comunidade cristã, que tem o mesmo Espírito Santo, logo tem a mesma vida de Deus que nós temos.
e que se reúne tão próximo de nós aqui. Também o versículo vale para essa relação. O que o texto está dizendo é: ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros. O que a Bíblia vai agora nos mostrar é que em nenhum lugar das Escrituras, em nenhum outro lugar, existe uma maneira fora da revelação de Deus em Cristo. Em nenhum outro lugar existe uma maneira de Deus ser conhecido e revelado, senão e somente através do relacionamento dos irmãos que fazem parte dessa mesma família, composta de pessoas que têm a mesma vida, que é a vida de Deus. Ou seja, é somente agora, através do relacionamento desses irmãos e do amor de Deus entre esses irmãos, que o Deus que ninguém jamais viu será percebido. Assim como o Senhor Jesus Cristo, em seu tempo, em sua geração, foi a imagem e a manifestação de Deus, através de quem Deus, aquele que ninguém jamais viu, foi igualmente percebido. A responsabilidade de ser manifestação de Deus, que estava sobre o Senhor Jesus no seu ministério, agora essa responsabilidade está sobre os nossos relacionamentos. As pessoas que entravam em contato com o Senhor Jesus conheciam quem era Deus. As pessoas que entrarem em contato com as nossas relações saberão quem é Deus. Isso é maravilhoso? Ou não? Isso é terrivelmente maravilhoso. Eu coloquei um terrivelmente só para a gente entender que existem muitas pessoas hoje, muitas, e olha, coloca muitas nisso, que são indiferentes a Deus por causa da igreja. Eles chegam a dizer que eles creem em Deus, mas não creem na igreja. Que eles valorizam a Deus, creem em Deus, mas não creem na igreja. Só que essas pessoas que assim fazem, não têm uma relação saudável com Deus. Deus esse que eles dizem que creem. Por que não tem essa relação saudável? Porque para ter uma relação saudável com Deus, é necessário ter uma relação saudável com as pessoas. Porque é exatamente uma expressão da minha relação com Deus, a relação que eu tenho com o outro. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Não sei o que você pensa da igreja, da comunidade, mas eu digo uma coisa a você. A coisa mais linda desse mundo chama-se a igreja do Senhor Jesus. Eu não vou dizer que eu morro por ela, que eu não sei se eu morro. Mas eu acho que eu mato por ela. Pelo menos isso, que já é um grande avanço. Mato quer dizer assim, brigo por ela. Deixe que eu fale mal dela. Mas ouvir o outro falar mal me dá nos nervos. Não existe nada mais maravilhoso no planeta Terra
até hoje nunca foi criado instituição nenhuma que possa se comparar à igreja do Senhor Jesus Cristo nas suas expressões locais. Porque quando eu estou falando da igreja, é necessário que haja localização. Como eu disse, é preciso uma identificação. Deus, no tempo do Senhor Jesus, não foi localizado e identificado em vários mestres que haviam na época, mas na pessoa do Senhor Jesus somente. Assim também, a igreja, quando falamos igreja, queremos localizá-la, queremos falar de relações concretas, que têm endereço, relações reais, sejam em pequenos grupos, sejam em grandes grupos, sejam na relação de um grupo grande com outro grupo grande. Porque eu não vejo comunhão cristã, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, eu não vejo isso. Já há muito tempo eu não vejo isso. Não sei se você ainda vê assim. Esses nomes estão nas placas. Ainda bem que aqui nem placa tem. Aqui tem um centro de convivência do idoso. É a nossa placa. Ô, glória! Então nós entramos aqui, amados, você está no centro de convivência do idoso. É aqui que se reúne. Seja você idoso ou não, você está no centro de convivência do idoso. Essa é a nossa placa que tem na frente assim. Centro de convivência do idoso. Mas eu quero dizer, quando eu digo que eu acredito que é o lugar mais maravilhoso, vocês vão entender. É o lugar mais maravilhoso. Não estou aqui entrando no mérito para dizer assim, não tem sido, é assim, é assado, não, é esse local aqui não, aquela lá pode ser que sim, não sei o que, Amados, eu também não considero essas coisas. Passo por cima das placas, passo por cima desses problemas, dessas fraquezas e desses defeitos que há entre nós. E é passando por cima que eu digo assim, não há lugar no mundo mais maravilhoso do que a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o lugar. Observe como é que Deus é tremendo. E o papel da comunidade é maravilhoso para revelar Deus. Observa. João, Evangelho de João, vamos lá ao Evangelho de João, no capítulo 13. Capítulo 13. Versículos 34 e 35. Olha o que diz aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Agora olha o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Amados, deixe-me falar uma coisa aqui muito séria com os irmãos. É uma conversa da porta para dentro. O texto está falando, amados, que todos está falando assim, todos aqueles que não fazem parte desta comunidade. Todos conhecerão que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo
se amarmos uns aos outros como Ele, Jesus Cristo, nos amou. Aqui está deixando claro que é um novo mandamento. Por que novo? Porque o mandamento que o povo de Israel já tinha, o mandamento antigo, era: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que eles já tinham. Mas ele está trazendo aqui um novo mandamento. E em que ele é novo? Ele é novo que eu não devo amar o outro como eu me amo. Ou seja, eu não sou mais o padrão e o modelo do amor que terei pelo outro. O que é novo aqui é o padrão e o modelo de amor que terei pelo outro é o Senhor Jesus Cristo e o modo como Ele nos amou. É isso que é novo. E se isso é novo, observa, se eu amo você como eu me amo, eu ainda me amo e amo você. É meio a meio. É mais ou menos assim, eu tenho um prato de comida, estou com fome. Eu amo você como eu me amo, então eu parto o prato no meio e dou metade para você e metade para mim. Quando ele está dizendo aqui, amar como ele amou, ele é que é o padrão. E como foi que ele amou? Ele amou o outro não amando a si. Significa que eu vou dar o prato todo para você. Esse amor do Senhor Jesus é um amor incondicional e é um amor sacrificial. É um amor que não temos a capacidade nenhuma de amar. Mas o que eu quero dizer para os irmãos aqui é: nós seremos conhecidos como discípulos, presta atenção nisso aqui. Nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus, não é se nós amarmos as pessoas que estão lá fora, como Jesus as amou. O texto não está dizendo que se nós amarmos as pessoas lá fora, como Jesus as amou, nós seremos conhecidos como seus discípulos. Não. O que o texto está dizendo é, se nós amarmos uns aos outros, entre nós, como Jesus amou, é que seremos conhecidos como seus discípulos por todos. O que o texto está dizendo é assim. O que acontece dentro da casa será evangelístico para quem está fora dela. O que acontece dentro será mensagem para todos. É claro, não estamos querendo dizer que não devemos amar os outros como Jesus amou. O que acontece agora aqui é que estamos apenas nos prendendo ao texto bíblico. E o texto está dizendo que é o que acontece entre nós que determina o que os outros dirão ao nosso respeito. Você pode observar isso quando conversa com qualquer pessoa. A visão que a pessoa tem, que não conhece a igreja, ele tem essa visão midiática da igreja, não é? Através da mídia. E geralmente o que as pessoas dizem é assim: ah, vocês, referindo-se aos cristãos, né? Vocês, um abre um negócio, o outro abre, o outro abre, e aí vocês ficam brigando entre vocês, quem é que fica com as ovelhas? Igual um comércio, né? Aquela concorrência. Tem hora que numa rua são dezenas de igrejas e uma cada vez mais apresentando sua melhor performance para poder atrair os outros e tal. Qual é a mensagem que está sendo enviada? De que nós estamos nos mordendo uns aos outros.
para cada vez mais crescermos e conseguirmos mais pessoas. Uma visão bastante econômica, capitalista mesmo, né? Não vou entrar no mérito aqui agora, se isso de fato está ocorrendo. E se esta é a grande razão por que tem essa visão da igreja. Não vou entrar nesse mérito, porque há vários ângulos a respeito desse mesmo assunto. A questão é, como está a saúde das nossas relações? Porque se o assunto que o Senhor Jesus está trazendo aqui nos faz voltar os olhos para dentro, porque Ele está dizendo aqui, como vocês se amam. Então Ele está tratando de uma questão muito particular e interna. Se os olhos do Senhor estão preocupados com a relação entre nós, dentro da casa, então a nossa pergunta agora sim, aqui é, como vai a nossa saúde entre nós aqui, a começar de nós? A começar de nós. Como você se vê na sua relação com as pessoas que fazem parte dessa mesma comunidade? Essa é a nossa pergunta. Depois nós faremos a outra pergunta, que vem depois, muito depois, que é a relação nossa com outras comunidades que estão tão próximas geograficamente de nós aqui. E que a gente não está nem aí para elas. Eu nem sei quem são. E eu sempre trago comigo um seguinte princípio. Sempre trago, confesso a vocês. Se nós estivermos preocupados em salvação dessa comunidade aqui ao nosso redor, nós não somos as únicas pessoas que temos que orar por esse lugar. Mas precisamos nos unir a outros que igualmente têm a mesma responsabilidade territorial de orar pelas pessoas dessa comunidade. Porque o que mais vai pesar na hora do evangelismo não é o que nós vamos fazer com os que estão lá fora. Mas o que mais vai pesar é como nós nos relacionamos com aqueles que estão dentro. Como é que os membros desse corpo, os membros que se reúnem aqui, se relacionam com os membros do mesmo corpo que se reúnem num outro local tão próximo daqui? E que estão igualmente preocupados com a salvação dessa comunidade. Mas isso aí já é uma outra etapa. A primeira etapa é assim, entre nós aqui. Observa só o que a Bíblia diz. Ainda no Evangelho de João, observe o capítulo 17. A oração do Senhor Jesus. A oração por nós. Por nós. A partir do versículo 20, diz assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aí, olha o que ele está orando, amados. O Senhor Jesus está mostrando aqui, olha, a unidade da igreja fará com que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. Então, mais uma vez, é um texto que está dizendo assim: como nós estamos, é a saúde da igreja que vai determinar o avanço do Evangelho.
Observe que é mais um texto que está nos fazendo olhar para nós mesmos. Por isso eu li aqui no início da reunião aquele texto de 1 aos Coríntios 13, que fala sobre o amor. O amor entre os irmãos. Eu queria ler com vocês um texto muito prático aqui, de um retrato de como a igreja quando começou, como é que ela se reunia. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Começa aqui, viu? A convivência interna, como é que eles se conviviam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Não vou aqui entrar no mérito do texto e da situação e do contexto da época. O que eu quero trazer como um princípio válido para os nossos dias é o seguinte: como eles viviam entre eles, é a grande ênfase do texto. Não é o que eles faziam com os outros. É como eles se relacionavam entre si. E aí o texto termina dizendo: eles caíam na graça do povo. Caiu na graça. Ou seja, o povo via como eles se relacionavam. E aí o texto encerra dizendo: e o Senhor mesmo é quem ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Não parece aqui um evangelismo de que eles tivessem saído para buscar as vidas. Parece muito mais aqui algo que Deus é quem saiu e foi trazendo as pessoas e acrescentando. E porque Deus mesmo saiu como um pastor e Ele mesmo arrebanhou as vidas e foi acrescentando, é porque Deus sabia que aquela comunidade tinha um relacionamento saudável. Você só leva teu filho para a escola boa. Diga se não é. Primeiro você vai lá para saber como é que é o relacionamento dentro da escola. Você vai conhecer como é que eles tratam. Você vai conhecer o ambiente. Aí você fala assim: aqui é uma escola digna. Me deu segurança, vou trazer meu filho. Assim é Deus o Pai. Ele vai buscando aqueles que são filhos e Ele vai trazer para a casa boa.
boa, para lugar saudável, para lugar em que onde o filho entrar, não vai ficar mais filho do inferno do que o que era antes. Que é assim que diz lá em Mateus 23, de que tem muitos que receberam o evangelho e depois se tornaram mais filhos do inferno do que estavam antes. Parece até que antes de se converter, estavam melhores do que depois que se converteram. Não, Deus aqui quer um lugar saudável, para onde Ele vai acrescentando as vidas. Acrescentando as vidas. Por isso, mais uma vez, é um texto que nos faz olhar para dentro. Como nós estamos entre nós. Amados, vou falar uma coisa aqui muito particular com vocês. Eu não acredito numa igreja que dependa só das reuniões do templo para sobreviver. A exemplo dessa que a gente está realizando agora aqui. Porque falar da vida da igreja não é falar de uma pessoa ministrando, pregando, ensinando e o grupo ouvindo. Não é disto que é feita a igreja. Esse modelo que nós estamos agora aqui, para mim, ele é mais um modelo grego das assembleias de Atenas do que mesmo um modelo bíblico. Esse é meu ponto de vista crítico. Eu não vou ser um iconoclasta aqui agora para sair chutando tudo que tem aí e falar assim, está tudo errado, fecha esse templo aí, está tudo errado, para! Jamais, jamais. Por quê? Porque essa reunião tem o seu lugar, mas a igreja é muito mais além disso. A igreja é feita de gente que, sabe, precisa de gente. Pessoas que precisam de pessoas. Pessoas que precisam de pessoas no sentido de pessoas para abençoar, pessoas para exortar, pessoas para levar as cargas juntos, pessoas para chorar junto, pessoas para alegrar junto. Essa coisa viva que é dentro da sua casa lá, dentro da sua casa, do seu lar, é assim. Se nós somos chamados de família de Deus, nos tratamos uns aos outros como irmãos em Cristo, e dizemos a paz do Senhor, irmão. Aí você, a paz do Senhor, irmão. Isso não pode ser uma relação superficial e formal, e dentro de um tempo limitado, e dentro de um local específico. Não pode. A igreja não cabe dentro de um templo. Quando a palavra está falando aqui, amar uns aos outros, mas amar uns aos outros, amar, a compreensão bíblica de amar, a compreensão judaica de amar, judaica cristã de amar, a compreensão do Senhor Jesus de amar, é algo que tem logo que se traduzir em coisas que são realizadas, são feitas. É coisa concreta, é uma coisa nua e crua que se faz com o outro. Isso é amar. Deus deu prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Isso é amar. Amar é aquela coisa assim, ele foi ao Calvário, ele sofreu a dor em favor de quem não merece. Isso é amar. Então, se ele está dizendo que devemos amar uns aos outros como ele amou, ele está nos empurrando para uma relação em que, por mais que seja sacrificial para mim, eu vou lutar sacrificialmente, incondicionalmente, pelo teu bem-estar, pelo teu bem, pela tua alegria, a despeito da minha própria. Amém? E aí você vai fazer o mesmo. Aí eu estou bem. Você entendeu? Se eu vou lutar por você, pela sua alegria, a despeito da minha, você vai dizer, puxa, você então vai ficar triste? Não,
porque você também vai estar lutando pela minha alegria a despeito da tua. Aí haja alegria. Aí é um transbordar. Porque aí não é só eu orando por você e me gastando por você, mas é você também orando por mim e se gastando por mim. Isso é a igreja. A igreja é assim, a igreja é mutualidade. Por isso o texto diz, amai-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. A igreja não é uma mão de uma única via, né? É vai e vem, e vai e vem. Abra a tua Bíblia aí em Romanos, para você ter uma ideia do que significa a igreja. Romanos capítulo 12. Olha onde nós vamos parar. Romanos 12. Observe que já desde esse capítulo 12, ele vai começando com uma exortação individual, onde Paulo está mostrando uma experiência individual, e ele vai começando a tomar uma forma coletiva. Ele vai começando a pedir que nós apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo. Ele vai falando que a nossa mente tem que ser transformada para experimentar qual é a boa e perfeita, agradável do Senhor. Mas aí depois ele vai entrando agora na expressão coletiva, da comunidade. É aqui que eu acho maravilhoso. Versículo 4, ele vai dizer assim, assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Observa aqui. O que Paulo está falando de individualmente, não é uma coisa separada. Individualmente somos membros uns dos outros. Quando ele chama a atenção da nossa individualidade, ele chama a nossa atenção de indivíduos dentro da coletividade. Ele está dizendo, eu sou individualmente membro dele, e ele é membro meu. Nós somos membros um do outro. Aí ele vai entrar agora, a partir do verso 6 ao 8, sobre os dons ministeriais, os dons, os vários dons. Por quê? Porque se eu sou membro um do outro, Deus deu a cada membro esses dons diferentes. E esses dons vão ser agora para o serviço dentro do corpo. Observa que tudo isso aqui, amados, é assunto interno. Paulo está tratando aqui agora, nossos olhos estão voltados para dentro da comunidade. Então é assim, ó, o que Deus me deu, deu para te servir. Agora eu pergunto, nessa reunião aqui, só eu tenho o dom? Não. Aqui eu estou tendo uma oportunidade de servir os irmãos com o ensino. Mas quantos dons tem aqui? Agora eu pergunto, é possível nesses exatos momentos todos estarem servindo uns aos outros? Não, vai virar uma feira, uma confusão. Tem que ter as ocasiões, tem que ter os lugares específicos, onde nós estaremos servindo uns aos outros. Amados, esse assunto dos dons, não só ministeriais para o serviço, mas espirituais para manifestações de poder, é uma das coisas mais tremendas na comunidade. Os dons nos tornam pessoas interligadas. Queridos, tem muita gente dentro da comunidade que está enferma, enquanto dentro da mesma comunidade tem pessoas com dons de cura. Eu não consigo conceber pessoas permanecerem enfermas num grupo que tem pessoas com dom de cura. Para mim, sabe o que é isso? Para mim, assim, é morrer em cima de uma terra seca e alguns centímetros abaixo ter um manancial de águas. As nossas estruturas não estão permitindo as manifestações desses dons.
coisa mais linda do mundo é a igreja do Senhor Jesus. Mas não tem nada mais maravilhoso. Não tem nada mais maravilhoso sobre a terra, desde que a civilização é civilização humana, não tem nada mais maravilhoso sobre a terra, senão a igreja do Senhor Jesus. Um lugar feito de gente, gente que sente, gente que se emociona, gente que sofre, gente que luta, gente que sua. Gente, é gente. Só que é gente ligada ao corpo de Cristo Jesus, batizada para dentro do corpo de Cristo Jesus, que tem a vida de Deus, que tem o Espírito de Deus. Logo é gente que tem ali consolo de Deus. Nós somos tão gente que somos, para sermos pessoas angustiadas, como somos tão membros do corpo de Cristo para recebermos consolo. Nós somos tão gente perdidas com as nossas neuroses, como nós somos membros do corpo para sermos encontrados, achados e recebermos a direção do Espírito Santo. Nós somos tão gente para trazer nossas enfermidades, mazelas e maldições, como somos tão membros do corpo para sermos sarados, curados e libertos. Essa é a igreja de Jesus. Ô igreja maravilhosa! Agora observa aqui a partir do verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, pegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos, antecipando-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oh, glória! Aqui você tem uma ideia da igreja. Mas o que é mais maravilhoso nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento é a expressão uns aos outros. Para mim ali é a coisa mais linda que existe, uns aos outros. Se você colocar lá uma pesquisa na tua Bíblia, vou atrás de uns aos outros na Bíblia. Você ali vai ter a direção de Deus sobre como é essa convivência interna entre nós. Como é? Perdoando-vos do mesmo modo como Deus em Cristo nos perdoou. Acolhendo uns aos outros do mesmo modo como fomos por Deus em Cristo acolhidos, recebidos. Não fomos julgados em nossas fraquezas, mas nós fomos suportados em amor e acolhidos em amor. Do mesmo modo, acolhei-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Você pode ir atrás de uns aos outros, você vai ver que cenário Deus está construindo. Para que essa seja a igreja, e nisto é que os outros vão dizer que nós somos discípulos de Jesus. Quando encontraram a Cristo, encontraram a Deus.
quando encontrarem a nós, encontrarão a Cristo Jesus. Amém? Então vamos levantar agora e vamos dar as mãos aí entre nós. Essa pequena iniciativa simbólica. Junte-se aí, vamos juntar aí as fileiras, as cadeiras. No meio dessa igreja do Senhor Jesus, nós temos as pessoas as mais diferentes possíveis. Olhando aqui o rosto de vocês, cada um tem um jeito, pelo pouco que eu conheço, mas tão diferente do outro, que só a graça de Deus para nos manter unidos. Não é verdade? Você imagina, né? 2 irmãos dentro de casa já tem problema, imagina agora tanto irmão aqui, coisa gloriosa, aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui que são mais extrovertidas, que falam assim, é isso mesmo, temos que nos amar uns aos outros, e beija o outro, beija, temos que agir assim, ósculo santo, ele oscula todo mundo, que é uma loucura. Aí tem aquele outro, que é mais introspecto, né? Que é mais assim não é de falar muito, não é nem de cumprimentar muito. Se alguém aproxima dele para cumprimentar, ele busca lá no fundo aquela expressão assim. Não está querendo com isso dizer nada. Nem o outro está querendo dizer que ama tanto, e nem aquele calado está querendo dizer que ama pouco. Está entendendo? É porque cada um tem maneiras de ser. O que estamos falando aqui são de princípios da palavra, que nada tem a ver com essas personalidades diferenciadas. Porque os princípios valem tanto para aqueles que são extrovertidos, quanto para aqueles que são introvertidos. Estamos falando do tipo do amor de Deus, que é um tipo de amor sobrenatural. E que diz a Bíblia, já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Já foi derramado. Então, se você aí está pensando assim, puxa vida, eu acho que eu não estou desfrutando do corpo de Cristo como eu gostaria, até como eu precisaria. Tem hora que não é nem porque como gostaria, como precisaria. Que todos nós necessitamos uns dos outros. Então, se você é daquele que fala assim, meu Deus, eu tenho tido relacionamentos muito distantes. Eu sou daquele que vive meu problema com Deus, e só com Deus eu passo sozinho pelo vale da sombra da morte. E lá adiante, quando eu estou lá longe, livre, é que eu, por acaso, compartilho com alguém. E compartilho assim porque alguém falou no assunto. Mas se depender de mim, fulano nem saberia que eu quase morri. Não, meu amado, por favor. Se você tem vivido isso e pensa dessa forma, ore a Deus para dizer, Senhor, quanta carga pesada eu estou carregando, e se tivesse gente orando por mim, eu estaria aliviado. Senhor, eu não estou vivenciando essa palavra. Então eu gostaria que você, dentro daquilo que você considera que está deficitário, está com dificuldade, talvez é o seu jeito, seu temperamento, talvez você é uma pessoa já ferida com relacionamentos anteriores e com outras igrejas, que você fala assim, eu quero sair, entrar mudo e sair calado. Não, amados, entenda uma coisa aqui. Não há plenitude individual sem a participação do corpo de Cristo. Entenda isso, entenda isso. O seu dedo, o seu nariz, a sua orelha, eles só são plenos. Eles só são plenos no que eles fazem, é porque eles estão ligados no corpo. Desliga o teu nariz lindo do corpo.
Desliga a tua mão linda do corpo, maravilhosa. Tira teu cabelo lindo do corpo. E você vai ver o que vai acontecer. Tudo vai virar morte. Tudo seca. Então entenda isso. A plenitude individual da minha vida pessoal individual, passa pela minha relação com os outros. Não há plenitude individual sozinha. Só há plenitude individual em conjunto. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar essa igreja local aqui, lugar onde nós estamos inseridos, em nome de Jesus, e abençoar outros também que porventura estão reunidos em outro lugar. Mas Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo com a Tua palavra. Ninguém jamais viu o Senhor, ninguém. Mas aprove ao Senhor se revelar um dia pelo Teu Filho, e aprove ao Senhor se revelar pelo amor uns com os outros na igreja. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar o Teu corpo reunido nesse lugar. Essas mãos que estão agora unidas, dadas um ao outro. Pai, eu tomo isso como uma figura simbólica. Uma figura simbólica que sinaliza para uma realidade espiritual. Nós estamos ligados uns aos outros. Deus, eu oro para que essa igreja experimente o melhor dessa verdade. Eu oro para que essa igreja viva o melhor dessa verdade. Aquilo que é desagradável na relação seja colocado abaixo. Aquilo que magoa na relação, aquilo que traz feiura na relação, seja colocado abaixo. Pai, que a prioridade nossa seja, Senhor, experimentar o melhor do Senhor através do corpo, através da unidade, através da igreja. Os dons do Espírito Santo se manifestem nesta casa livremente. O Senhor use pessoas para abençoar minha vida, use para abençoar a vida do outro, use um para tocar no outro, em nome de Jesus. Deus, levanta nesse endereço uma comunidade cheia dessa graça, que caia na graça do povo, que as pessoas possam entrar em contato conosco e perceber a Tua presença, saber quem o Senhor é através de nós, entrar em contato com o Senhor através de nós. Deus, em nome de Jesus, abençoamos também essa região, onde quer que se reúnem filhos do Senhor nesta região. Também, ó Deus, haja mesmo o mesmo que oramos para essa realidade aqui dentro, oramos para a relação com esses amados. Senhor, em nome de Jesus, altera os quadros, muda as circunstâncias, altera as estruturas, muda os monumentos, mova os programas, estabeleça a Tua vontade em nosso meio. Nesse lugar o Teu amor seja, Senhor, manifesto, de tal maneira que quem nos vê, verá o Senhor. Quem entrar em contato conosco, entrará em contato com o Senhor, saberá que o Senhor vive através de nós. Deus, faz uma obra maravilhosa em nosso meio. Teu nome seja, por nosso intermédio, glorificado. Vejam as nossas obras e glorifiquem ao Senhor. Vejam o que acontece entre nós e dê ao Senhor toda a glória e honra. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.